Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde, a partir de agora, na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa, através do canal 8.1, estamos também na plataforma do Facebook, estamos também no nosso site e o aplicativo. Quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. O Mais Saúde está no ar. Bom, assuntos de hoje super importante. Vamos falar da sua saúde mental, vamos falar de estética também. São assuntos de muito interesse para você, tá bom? Vamos lá, vamos convidar você de casa a participar com a gente. O telefone está aí na sua tela, muito bem, o nosso WhatsApp. Mande a sua pergunta, fique à vontade. Eu costumo dizer que aqui a consulta é grátis. Então, a partir de agora, o consultório está aberto para receber você aí do outro lado, tá bom? Aproveita, gente. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de agradecer mais uma vez em nome da Polo Floricultura, sempre embelezando aqui o nosso programa, o nosso estúdio. Para os amantes de arranjo, aí o arranjo da famosa Alegria de Salão. É um belíssimo arranjo para você colocar na sua ceia de Natal com a sua família. Você vai encontrar esse arranjo e outros na Floricultura Apolo, tradicionalmente. Fica aí na Major Gotti 1025. Telefone está na tela, 3822-2200. Um abraço, um Feliz Natal já para Lourdinha e toda a família lá da Polo Floricultura, no coração de Patos de Minas. Bom, mais um recadinho. Eu gostaria de agradecer também o pessoal da Aft Prime, a loja masculina elegância em Patos de Minas. Fica ali pertinho do Antares. Um abraço para todo o pessoal da Aft Prime que fechou a parceria aqui com o David Bala, tá bom? Um abraço a toda a família. Aft Prime, guarde bem aí esse nome, essa loja que é moda masculina, com elegância e preço justo, tá bom? Bom, vamos falar de saúde mental e quando a gente traz esse tema aqui no programa, a gente rende bastante, né? Nos dias atuais, segundo estudos e muito mais, todo mundo ouve falar que são as doenças do século, tá? E são vários transtornos, várias causas. E a nossa convidada de hoje, mais uma vez aqui com a gente, é a psicóloga Luciele Pinheiro. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Muito obrigada, David. Muito obrigada a todos. É um prazer eu estar aqui. E que bom, né, poder falar um pouquinho sobre alguns traumas, alguns temas importantes que a gente tem aí na saúde mental, né? E é um bate-papo muito vasto. Se a gente for falar de saúde mental, né, Luciele, é bastante. Mas o tema de hoje, você de casa pode aproveitar a presença aqui da psicóloga para você mandar qualquer pergunta, a gente vai passar aqui para a psicóloga, tá bom? Fique à vontade. Mas a nossa pauta de hoje é falar sobre o estresse pós-traumático, estresse pós-traumático. Esse é o nosso viés do nosso bate-papo de hoje. Luciele, explica para o pessoal de casa o que se trata, né, o que verdadeiramente é o estresse pós-traumático. Então, o que a gente tem na literatura, né, a princípio, seria o estresse de veteranos de guerra, e eles estão dentro de uma conduta de pós-guerra, e eles se encontram com alguns sintomas que, meados de 1980, eles identificaram como estresse pós-traumático. Até então, não era esse nome que tinha. Eu gostaria já para você já falasse para o pessoal de casa quais são esses sintomas, para o pessoal de casa também entender do que se trata. Sim, esses sintomas, eles vêm pós-evento, pós-episódio. Vamos pensar nesses veteranos de guerra que estavam expostos a bombas, a morte, amputações. Então, é sempre quando a pessoa se depara com uma cena que pode aproximar aquilo, por exemplo, um filme que lembra uma imagem, ou um sonho que lembra uma imagem, a pessoa começa a sentir algumas coisas. Daí, variações diversas. Essas coisas são coisas negativas. Exatamente. Sempre associado a algo que é angustiante, aquilo que te faz sentir minimamente mal com a situação, né? Ô, Luciele, se você puder citar alguns exemplos, pode ficar à vontade, o pessoal de casa entende melhor, né? A gente vai nesse linguajar mais popular. Os sintomas, taquicardia, né? O coração começa a disparar. Insônia, né? Porque pode desencadear a longo prazo, né? A pessoa simplesmente não dormir,
Ou de repente ela acordar no meio da noite, às vezes nem lembrar daquele sonho ou daquela cena, aquele pensamento, vai com a imagem que tem como registro, né? A gente chama mais ou menos de flashback, aquilo que a pessoa vivenciou volta, e sensações de formigamento, e aí variações diversas com relação ao que tende assim, a tremer repetidamente, né? Sessões de repetição de alguma coisa, gagueira, daí pode desdobrar vários sintomas, vai depender de cada um. Esse estresse você comparou e contou aí um pouquinho da história sobre que começou ali, né, foi identificado pós-guerra, né? Exatamente. Diz que ele é pós-traumático. Outro exemplo, sem ser a guerra, no trabalho. Existem 3 possibilidades. Sim. São aquelas aonde as pessoas podem provocá-las, assalto, estupro, talvez ali um sequestro. É muito comum a gente ver casos de pessoa que é sequestrada, fica no porta-mala ali por horas, né, 4 horas, a pessoa andando com a pessoa ali dentro. Uma segunda possibilidade seria algo que é provocado não intencionalmente pelo ser humano, como, por exemplo, acidentes de carro, acidentes de trânsito, né, que podem acontecer. E tem também aqueles que naturais. Um vulcão, um terremoto, e isso tudo pode provocar. Dentro dessas 3 possibilidades, nós temos uma grande variação. Desastres naturais, né? Naturais. Que é muito pertinente nessa época do ano agora, né? Com essa chuva forte, enchentes, a gente vê aí nas grandes cidades, e aqui também não é diferente, né? Não mesmo, né? Então, que gera acidentes, mortes, né? Exatamente. Quando a pessoa, às vezes, já tem uma predisposição a ter medo de chuvas, que antigamente tinha, né, muito de trovão, caso né, de trovão, principalmente, a gente vê muito isso. Isso. E, de repente, passa por uma situação onde, talvez em outros países o registro seja maior aqui, mas tornados muito grandes, e a pessoa vivencia aquele evento, ela pode, sim, desencadear esse estresse pós-traumático, né, voltado para essa questão, que seja uma tempestade. Aí, de repente, a pessoa vê que tampou ali o céu com as nuvens, prestes a chover, volta aquela cena e, de repente, ela começa a ter os sintomas. E como é que você faz o diagnóstico quando chega lá no seu consultório? O diagnóstico não é tão simples e não é rápido, né? Precisa de algumas sessões. A gente tem a psiquiatria que está a favor de alguns fechamentos de diagnóstico. Então, além de nós, né, da psicologia, tem a psiquiatria que dá esse suporte para fechar o diagnóstico. Mas, primeiramente, o diagnóstico ele é feito após 1 mês. Então, porque ali a gente chama de estresse agudo num primeiro momento, quando eu recebo o paciente pós-acidente, por exemplo, que está com uma sensação, uma dificuldade, ou está ali não dormindo. Até eu, nessa situação, estaria nessa condição, né? Por exemplo, está falando bastante sobre acidente, por exemplo, no caso de carro. Por isso que muita gente tem medo de dirigir, pode ter a ver com isso? Tem muito a ver com isso. E esse medo, ele vai sendo transmitido, né? Uma mãe que tem excesso de medo, de repente ela vê um carro à frente e dá um grito dentro de um carro, aquilo pode provocar algo numa criança que talvez não tenha uma elaboração daquilo que a mãe está passando, né? Então isso pode ser provocado por alguém que está junto, né? E não é exatamente a própria pessoa em si que passou pela cena que vai ter o estresse pós-traumático. Ele pode ser provocado por alguém que a gente gosta muito. Um exemplo que eu dei aqui, a mãe e o filho. E existe o tratamento? Existe tratamento, sim, né? Nós temos aí o medicamentoso, que é uma das opções, e tem também a terapia, né, de sensibilização, né, esse cuidado com a fala, a repetida forma de desenvolver a fala voltada àquele evento, né, e contar ela por algumas vezes. Isso pode acontecer também, às vezes, com uma amizade, com um amigo que está por perto, de contar, mas nós pensamos exatamente funcionalmente na psiquiatria e na terapia. E a pessoa, às vezes, em algumas situações, ela pode pensar que pode atravessar isso sozinha, né? Então, essa aí que é a parte, hoje ainda mais quando a gente tem o Google aí, né? O Google Médica, a gente sempre aborda, né, esse tema aqui no nosso programa. Não é bem assim, mas as pessoas que estão ao redor, no caso, que você deixou bem claro, familiares, amigos, podem perceber isso, né? E como que a gente, que é amigo, parente, percebe isso no paciente, para quem vai ser diagnosticado?
com esse trauma, com esse estresse? A princípio, sintomas físicos, né, que talvez essa pessoa pode estar apresentando. Algum medo extremo e a pessoa começar a chorar, né, pós esse evento, né, a pessoa de repente não dorme, né, então vamos falar de um parceiro que está ali junto com o outro, de repente percebe que a pessoa não está dormindo, e é muito comum a pessoa que está passando por esse estresse revisitar, nesses flashbacks daquela imagem, ela se esconder um pouco no medo de abrir isso com as pessoas, com medo da loucura, né? Todo mundo tem medo de ser diagnosticado como louco, né? E desabafar, falar pro amigo, pro parente, isso é bom, alivia, ou é melhor ficar quietinho e procurar? Claro que o especialista sempre é a melhor opção. Sim. Mas nesse caso dos amigos, dos familiares... É uma opção, porém, a gente não sabe se aquela pessoa vai conseguir falar a respeito disso, né? Porque às vezes é de uma dor tremenda que a pessoa não consegue nem verbalizar a respeito do sintoma que ela está sentindo. É muito comum a pessoa, às vezes, estar com taquicardia e imaginar que está infartando, de ir para o hospital achando que a cena ela não está associada àquele evento específico ao qual ele passou, né? Ao qual a pessoa passou. Então é importante a pessoa entender que é necessário que ela busque ajuda, até mesmo para que o meio dela seja mais saudável, né? Que as pessoas sofrem junto, né? A pessoa está ali angustiada, sofrendo, não consegue falar daquilo, está sentindo uma dor angustiante e de repente quem convive e ama muito aquela pessoa vai sentir junto com aquela pessoa. Né? Quanto mais cedo, melhor, né? Procurar a ajuda do especialista. Isso, quanto mais rápido, mais talvez efetivo seja o processo de cuidado. E isso acaba interferindo como outros traumas e estresses no trabalho, na vida amorosa, afetiva e até financeira. Com certeza. A pessoa, num movimento de esquiva, aquela cena... Vamos falar de esquiva, comportamento de esquiva já está aqui na pauta, é daqui a pouquinho, mas pode concluir. Ok. A pessoa às vezes está ali com uma angústia que não quer vivenciar aquela cena novamente, ou ter aquela imagem novamente. Tudo que aproxima isso, por exemplo, quando há um estupro. A pessoa foi estuprada lá na adolescência, na infância, aquilo teve um registro, de repente ela lá nos 30 e tantos anos se casa. No casamento ela vai ter uma relação com o marido ou com a esposa, né, independente do que seja, a pessoa vai ter uma sensação parecida e revisita aquela cena novamente. Então pode sim afetar uma relação ou até mesmo a vida a dois, né? Muito bem. Luciele, psicóloga, o nosso bate-papo de hoje falando sobre estresse. Bom, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre o comportamento de esquiva. Já ouviu falar? É rapidinho, Mais Saúde. Vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na telinha da NTV. Você sintonizando aí na sua casa através do canal 8.1. Estamos na plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Muito bem, o telefone está aí na sua tela para você participar com a gente. Mande aí a sua pergunta aqui. A consulta é grátis e o consultório já está aberto para você participar. Recebendo hoje a Luciele Pinheiro, que é psicóloga, e a gente estava falando sobre estresse pós-traumático. E a gente continua o nosso bate-papo, mas se você aí de casa tem outro tipo de pergunta, algum problema psicológico, alguma dúvida, participe com a gente. Aproveita, esse programa é feito para vocês, tá bom? E a gente falou dessa palavrinha, Luciele, comportamento de esquiva. O que é esse comportamento de esquiva? Como o nome talvez é claro para algumas pessoas, mas a esquiva é uma forma de evitação. A pessoa que não quer passar por aquela situação novamente. Sendo assim, ela começa a evitar sempre cenas que aproximam aquele evento que deixou a pessoa no estresse pós-traumático, né? Exemplos, vamos citar exemplos aí, o que vier aí na sua mente aí, que você se recorde, pode falar aí para o pessoal. Um dos exemplos, e aí talvez o estresse pós-traumático ele não precisa apresentar e apontar exatamente aonde é uma cena, mas, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, atropela um bicicleteiro, vê uma fratura exposta, qualquer proximidade que às vezes um motoqueiro, um motociclista tiver com relação a
a possibilidade de levar aquela pessoa àquela imagem novamente, ela vai sair daquela cena para não querer vivenciar aquilo. Então, sempre que vê um bicicleteiro, ela não vai querer nem chegar perto. Sempre que vê um motoqueiro, não vai querer chegar perto. Isso vale para outras situações, né? Por exemplo, a pessoa que ficou fechada dentro de um porta-mala por 4 horas ou mais tempo, né, num sequestro, de repente ela entra no elevador. A situação é meio próxima àquilo, né? Então ela vai evitar sempre o elevador e vai pela escada. Muito bem, perguntas aqui da nossa telespectadora, pediu para não identificar e a gente vai respeitar aqui, está perguntando se ela pode ser diagnosticada com esse estresse pós-traumático porque tem excitação exagerada, né? Fica sempre em estado de alerta constante e tem explosões de raiva. Então, quando pensa na situação, no caso, né? Quando a pessoa está falando sobre a excitação, né, no sentido de ficar ativo demais, vamos tentar trazer isso para um palavreado um pouco mais comum, excitação mecânica, onde a pessoa começa a se debater, ou às vezes ali uma cena do pé batendo muito forte, ou a mão às vezes tremendo muito, e a pessoa num sentido de querer ser diagnosticada com alguma proximidade a esse adoecimento, a esse transtorno, ela primeiramente precisa passar pelos profissionais, né? E em sequência disso, talvez entender e voltar à cena para poder revisitar aquela situação e ver se realmente ela está com aquela excitação de acordo com aquilo que veio a provocar o evento, né? Com a situação onde a pessoa vivenciou aquilo. Eu não sei se eu consegui responder assim, mas... É por aí. Mas vamos complementar essa pergunta, voltar à cena. Você fala toda hora em voltar à cena. Isso não pode causar mais um problema? É importante não vou falar regresso, né? Talvez não seja essa a palavra certa, mas voltar à cena onde provoca toda essa negatividade. É importante voltar a isso? Nem que seja no pensamento? Com certeza. Não sozinho e talvez... Tá, tudo bem, a pessoa entrou no elevador, voltou àquela cena, a cena vai ser muito impactante, ela vai ter um sofrimento muito grande. Mas num consultório, num tratamento, às vezes dentro de um aconchego familiar, um aconchego com um relacionamento, a pessoa voltar àquela cena, ela pode sim ter desdobramento onde vai dessensibilizar aquele mal-estar que provoca quando ela lembra daquela situação. Tá, outra palavra que você disse aí, relacionamento. Esse estresse pós-traumático tem a ver, se encaixa no caso de relacionamento, e quando a gente fala de relacionamento aqui no programa, aí o pessoal de casa gosta bastante desse assunto aí, doutora. Relacionamento, né? Talvez uma pessoa passa por um evento traumático, chegou em casa, vou num drama bem grande, né? Chegou em casa, encontrou o marido, a esposa com outra pessoa. Pode ser um impacto muito grande, né? A não ser que tenha uma fantasia voltada a isso, né? Mas a pessoa dentro Fora isso é um trauma, e que trauma, né? Com certeza. Então a pessoa de alguma forma ela vai ter um impacto grandioso, né? Porque há uma relação monogâmica onde aquilo não está contratado. E sendo assim, a pessoa vai sofrer muito, vai haver ou não uma ruptura. Quando não há uma ruptura, tem as consequências daquilo. Mas em uma outra relação, ela pode vivenciar aquele drama, aquele trauma, como aquilo naquela cena, naquele evento que ela esteve naquele momento. E tem como criar algum certo tipo de bloqueio? É importante criar esse bloqueio? Não? Tem que deixar acontecer? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Um bloqueio com relação... Tipo, se sabotar. Então, a autossabotagem, né? O que a gente pode falar a respeito disso? Falando sobre bloqueio, deixa talvez eu ir para um outro desdobramento que seria mais fácil de eu explicar. A pessoa pode, de alguma forma, enquanto cura, né, ter um bloqueio que seria a hipnose. Né? A pessoa não voltar àquela cena através de hipnose, né? Ela vai simplesmente anular aquela cena e isso para algumas pessoas com mais facilidade, para outras não, né? Não é uma prática que eu não tenho aprofundamento sobre isso, mas uma das práticas de conduta de cuidado ao estresse pós-traumático é exatamente hipnose, para que aquela pessoa não revisite aquela cena. Muito bem, para o pessoal de casa que está se identificando e se encaixando aqui, né, nesse estresse pós-traumático,
o que você fala? Procura o especialista o quanto antes, desabafa com a família. Vamos aproveitar agora que estamos numa semana onde, né, o espírito familiar fala mais alto. É importante também entrar 2023 aí, fora esses traumas, né? Exatamente. Com as feridas curadas, podia-se dizer assim, né? É importante a pessoa primeiramente identificar, né? Que é o caso de, às vezes, a pessoa está com uma insônia tremenda e pode não estar associando aquilo a um evento que pode ter provocado um estresse pós-traumático. Para diagnosticar isso, é necessário que ela esteja junto aos profissionais que fazem esse trabalho, né? A psiquiatria, né? E também a parte da psicologia. Uma das abordagens muito usada para estresse pós-traumático é a terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem da psicologia que trata comportamentos e pensamentos, cognições, né? Então, o ideal seria que a pessoa, primeiramente, identificasse e aceitasse que seja cuidado, né? Aquele caso seja levado a sério como qualquer outra doença, qualquer outra fratura. Porque é como se fosse uma fratura mesmo, né? Só que mentalmente. E pode gerar ansiedade? Com certeza. Ansiedade impressionante, né? Todo especialista que a gente traz aqui no programa, da área da psicologia, fala sobre a ansiedade, como essa ansiedade está no nosso meio cada vez mais. A gente aborda, isso é o nosso papel aqui do programa, em forma de prevenção, em forma de alerta, de cuidado, de acolhimento, né? Eu falo muito sobre essa palavra, acho que esse é o papel do nosso programa, acolher quem identifica, né, com os assuntos que a gente traz aqui no programa. Mas a ansiedade está em tudo, hein, Luciele? Sim, está. E o que precede uma ansiedade é o estresse, né? O que a gente chama de estresse? Movimentos estressores, né? A pessoa foi xingada no trânsito, de repente ela sentiu uma raiva e o cérebro identificou que aquilo era uma ameaça. Sendo assim, ela começa a ter condutas e pensamentos para dissolver aquilo. A partir do momento que ela não dissolve aquilo, que aquele movimento permanece a longo prazo, a gente chama isso de ansiedade. Ela sai de um movimento de estresse, se ela não tem início, meio e fim, aquele movimento não tem um início, meio e fim, e finaliza ali com a mente não identificando que aquilo mais é uma ameaça, ela começa a sentir uma ansiedade muito grande. A ansiedade está aí para todos nós, né? Se não tiver uma conduta legal de pensamentos. E quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade, ela traz alguns sintomas e a gente vai, assim, dentro desses sintomas pensar. A pessoa ficar angustiada com alguma coisa, a pessoa não dormir à noite, que é um dos casos grandes quanto a isso. Ela ficar ansiosa e começar a roer unhas, né, arrancar cabelos. Isso vai para diversos desdobramentos e que a ansiedade é muito ampla, né? Muito ampla. Então vamos fazer o seguinte. Dá uma seguradinha aí, a gente vai para um rápido intervalo. E olha, já que a gente está caminhando para o penúltimo programa desse 2022, no próximo bloco a gente vai falar também como descarregar um pouquinho dos traumas de 2022, que foi mais um ano atípico pós-Covid, ano de eleições, muita gente brigou, né, carrega esses traumas. Vamos entrar 2023, paz e amor? Com dicas aqui da psicóloga, vamos para um rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já. Ok, estamos de volta com Mais Saúde através do canal 8.1 Digital no Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Participe com a gente, programa feito para vocês, com vocês e junto com vocês. Coloca aí na tela o nosso WhatsApp para você participar, mandar a sua pergunta. Vamos aproveitar a presença aqui da psicóloga, o assunto está rendendo, você está participando com a gente. A Luciele Pinheiro, que é psicóloga, está aqui, né, totalmente aberta e dedicada para ajudar aí, né, e ter uma sociedade melhor, com a mente mais saudável, pode-se dizer assim. E com essa mente saudável é que a gente espera que todos, entre o 2023, semana de Natal, família reunida, sabe aquele seu primo, a sua prima que está chegando? Pois é, você que teve brigas do passado, familiares, como você deve se comportar? Aproveita esse espírito natalino, que a emoção está à flor da pele. Será que é momento de você pedir perdão, reparar o erro, comportar de forma diferente, pensar de maneira diferente?
Vamos falar com quem entende do assunto. Luciele, e aí? É hora de realmente pedir perdão, mudar o comportamento, entrar 2023 limpo? Então, o perdão, ele sempre exige um desdobramento. A pessoa vai ter que entender a cena, saber que ela pode não estar tão certa assim e se desculpar com alguma coisa que magoou a pessoa, né? E nada mais justo e mais bonito que associar isso a uma imagem de Natal, né? Algo familiar, algo que traz uma cena muito bonita, né? Tudo que a gente pensa enquanto cuidado, enquanto família, ela está muito voltada para essa imagem natalina, né? Então, quando a pessoa ali consegue, de alguma forma, perdoar algo que está arrastando ao longo de uma vida ou de um certo tempo, isso faz muito bem às duas partes envolvidas, né? Ou até mais pessoas. Né? Lucélia, até porque a gente ouve muito falar sobre isso, né? Que as pessoas carregam o mal, a falta do perdão, né? Aquela angústia familiar durante anos e anos. E isso não é legal. Não, é legal. Não existe falas comuns aí socialmente que diz que o veneno é daquela pessoa que carrega o mal-estar, né? E o que pode acontecer com essas pessoas que carregam o mal-estar, essa angústia? Isso pode acometer alguma doença? Ah, com certeza. A pessoa que é muito reativa, o que a gente chama de reativo? É de uma resposta imediata, uma questão de agressão em respostas. É muito comum que essa pessoa esteja amargurada, angustiada com alguma coisa. Isso pode ter fundos diversos, né? Uma pessoa que é muito angustiada com uma história de vida, por exemplo, um pai alcoólatra que ao longo da vida ela baseou a própria vida em muita dor, muito sofrimento. Então, ela pode sim carregar cenas e situações onde pode se angustiar e ser reativa com muito mais facilidade que uma pessoa que está dentro de um contexto mais saudável, né, fora do alcoolismo. Seria, como se diz no linguajar popular, não sei se esse é o de fato correto, traumas familiares? O que é traumas familiares? Que é? Traumas familiares, a gente leva o nome enquanto, né, pensamento e desdobramento que houve alguma coisa dentro dessa história do histórico familiar, né? Abandonos, agressões, até mesmo estupros, né? Muito comum acontecer. E cenas de Natal às vezes ocorre muito de soltar aí algumas coisas que pode ter acontecido há anos atrás, né? Aí vai lá, toma aquela canjibrina lá, aquela bebidinha associada ao álcool e acaba soltando isso. Isso, potencializa, né? Traz um pouco mais de coragem, por mais que ali quando a pessoa bebe, ela tem realmente em si que aquilo é ela mesma, né? Não é uma entidade que vem e toma conta da cena, da situação, não na minha crença, né? Algumas pessoas podem acreditar nisso, porém, quem bebe é a pessoa que está ali dentro, que passou por um pensamento antes de acontecer, sei lá, de ter coragem de falar alguma coisa, ela de fato, aquilo passou na imagem dela normal. Né? Esses traumas, essas cenas, essas imagens, o comportamento, por exemplo, né, eu gosto muito de falar de exemplo, do meu avô, passou para o meu pai, passa para mim, pode passar de gerações em gerações esse trauma se ele não for curado? Com certeza, ele passa de gerações em gerações. Filha de alcoólatra, vou trazer como exemplo isso que eu falei agora. Sim, isso é importante. Eu sempre peço para os nossos convidados falar sobre exemplos, né, que aí o pessoal de casa aí identifica bastante. Então, falando aí da questão do alcoolismo, vamos supor que a filha tem um pai alcoólatra e foi espancado durante quase toda uma vida até sair de casa, conseguir não estar mais naquela cena. Quando o filho começa a beber, ou a filha começa a beber, a filha daquela pessoa, ela começa a sentir um pânico, né? De pensar que a família dela pode ser destruída também com o alcoolismo, que é uma geração próxima, né? Vem o pai, é alcoólatra, agressor, de repente ela traz um filho, ela mesma não bebe, e o filho começa a beber. Aquilo vira um pavor imenso. E a criança, ou ali o pré-adolescente ou adolescente que vê a mãe naquela cena de muito tocada por aquilo, ela pode sim provocar algo até para que aquela criança ou aquele adolescente comece a ter o comportamento que ela tem como evitação.
É muito comum isso acontecer. E como é que faz para tratar? Tratar, na verdade, não cortar esse ciclo, Luciere. Como é que faz? Meu avô fazia isso, meu pai faz, e aí eu não quero passar isso para minha filha, para o meu relacionamento. Não quero carregar isso, eu quero cortar. Como é que faz para cortar, evitar? Não sei se essa é a palavra, cortar realmente. Esse seria quebrar ciclos, né? Isso. Quebrar ciclos de violência, quebrar ciclos de comportamentos é muito difícil. A princípio, você vai remar contra a maré, né? Existe um funcionamento. Trazer outro exemplo. O pai que é a mãe que acha que a conduta de educação seria bater na criança. Subiu na cadeira, subiu na mesa, foi lá e bateu na criança para que ela não repetisse aquela história. Quebrar esse ciclo de violência é muito difícil porque você vê uma cena onde a criança se arrisca, onde a criança está ali exposta a um machucar e de repente ela bate na criança, a criança identifica que não pode subir e aquilo causa um certo trauma na criança, ela não vai repetir aquilo, evita com mais rapidez o comportamento. Agora, ensinar, dar conta de quebrar esse ciclo, ensinando para a criança fielmente, diariamente, que ela não pode subir ali por uma via mais carinhosa e amorosa, é extremamente difícil, principalmente quando você sabe que o estar ali e ser mais castrativo, né, mais pontual, mais agressivo numa conduta, a pessoa vai ter muito mais resposta mais rápida, né? Mas isso não quer dizer que é bom, né? E também o outro lado, é importante falar sobre isso, porque muitos falam, eu quero fazer para o meu filho tudo o que meus pais não fizeram para mim. E acaba de forma excessiva e exagerada, dando muito amor, muito carinho, né? E tudo que é demais passa. A literatura vem mudando algumas ideias a respeito disso, né? Vem se dizendo, né, aí os neuros compatíveis, a terapia de conduta mais positiva, fala um pouco o contrário disso, né? Excesso não é demais. Uma criança que ela é tratada com amor desde a infância, ela tem uma autossuficiência, uma segurança maior. Então ela começa a ter condutas mais positivas. Tanto que hoje, dentro de uma criação de uma conduta neurocompatível, ela começa a ter resultados muito mais positivos, com muito mais recente de autonomia, de autocuidado, muito mais rápido do que uma criança que ela às vezes, podada de um cuidado, um amor que é o que talvez as crianças precisam, né? Ao meu ponto de vista e dentro da literatura que eu sigo. E de uma vez por toda, respondendo a pergunta, é uma maneira de quebrar esse ciclo, no caso que a gente falou de traumas, de violência familiar, né? E de doenças como o alcoolismo. Nada melhor do que se curar com amor. Com certeza, o amor ele cura, independente de qualquer coisa, né? Se você pega aí o reino animal, né? Se você pega um cachorrinho e dá amor, ele te retribui com amor. Se você bate no cachorrinho, ele de alguma forma começa a se proteger, morde, ele começa a ter condutas um pouco mais agressivas, né? Isso vale para o ser humano. Com muita facilidade a gente entende isso, que não é batendo que a gente tem respostas positivas. Bom, e a gente está falando que o Natal realmente chegou, né? A semana natalina, e você vai aproveitar o espírito, a emoção para você pedir perdão, só que tudo tem que estar preparado. E quando a gente não recebe de fato o perdão daquela pessoa que a gente prejudicou, que a gente carrega, né, aquela angústia por muito tempo, e vamos pedir o perdão para aquele parente, para o amigo, enfim, para o próximo, e acabamos recebendo um não, uma porta na cara. Como é que faz para a gente lidar com isso? O primeiro passo é que pode acontecer, sim, né? Sim, claro. E acontece muito, né? Às vezes a pessoa ainda não está preparada para perdoar aquela cena ou aquele evento que ocorreu. O primeiro passo é identificar que a parte daquela pessoa que pediu perdão foi feito. Diante disso, o que diz respeito ao outro, aí é um desdobramento do outro. O outro tem que dar conta de alguma coisa. E aí o que cabe dentro dessa palavra perdão é entender que você fez sua parte, né? E você já ir pedindo perdão, pensando que não pode receber o perdão.
pensando talvez de forma negativa, mas eu vou lá pedir perdão para ele, para ela, principalmente nos relacionamentos, e já vai pensando, não, mas ela não vai me perdoar, ela vai brigar comigo, vai me xingar, meu pai vai me expulsar de casa, vou acabar piorando a situação. Para quem tem esses pensamentos mais de forma negativa ou em forma de precaução, o que você tem a dizer? Ou é importante pensar dessa forma e se preparar para o não. A gente se prepara para o não? Sim, né? A gente pensa numa expectativa e realidade, né? Quando a pessoa cria uma expectativa que vai receber beijos e abraços dentro de um pedido de perdão, ela vai ter que lidar com a expectativa que ela criou, né? Então não dá pra gente pensar que o resultado... Quando a gente pensa... Dá um exemplo assim engraçado, se a gente pensar numa receita, quando você associa alguns elementos, tem um resultado, né? Se você associa outros elementos, tem outro resultado. Sendo assim, uma receitinha, né, para conseguir perdão, ela não é acreditar que vai ter o perdão e vai ter essa resposta. A pessoa sabe que ali do outro lado existe um outro ser humano e que ali a gente não tem controle sobre o que pode acontecer. Então, o momento ideal para pedir o perdão e desabafar pensar em nós mesmos. Exatamente. Né? Se por isso nós, vai fazer né? bem para você pedir o perdão, né? Vai lá, mas tem que estar preparado. Sim, com certeza. Tem que estar preparado porque pode não ser a expectativa que você tem daquela resposta positiva que você acredita que teria, né? Luciele, mas a gente pensar só na gente, isso não é uma ignorância? Eu chamaria de autocuidado. Agora, à medida disso que é a questão, né? Se eu penso só em mim no trânsito, eu vou andar em alta velocidade, quando assim eu achar necessário, eu vou atropelar tempos e pessoas por aí, não faz sentido, né? Então, assim, o que a gente pensa a respeito disso, que ou você entende que o que você faz tem um impacto na vida do outro, né? E que o outro estando bem, você também fica bem, principalmente quando a gente trata de uma sociedade, de uma comunidade, de uma família, de um relacionamento. Então a gente tem que levar em consideração que o outro também está ali do outro lado. Eu chamo isso de ética, né? Porque não é uma questão moral, né? Eu devo fazer isso porque Deus vai me castigar. Mas sim uma questão de ética, né? O que realmente faz sentido na vida de alguém, né? Respeitar, dar amor, dar carinho, dar atenção. Esses pensamentos e atitudes tidas como positivas, ela tem um impacto muito maior do que as tidas como negativa enquanto qualidade de vida. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente traz dicas com a psicóloga Luciele para você entrar 2023 mais tranquilo nos negócios, no amor e principalmente com você mesmo. Vamos para um rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já. Ok, o Mais Saúde está de volta através do 8.1 na sua televisão. Participe com a gente no Mais Saúde. Aproveita que a consulta é grátis e o telefone está na sua tela. Para você mandar aí o nosso último bloco, mande aí a sua pergunta. É o penúltimo programa de 2022 e a gente está falando sobre emoções agora. O encontro com a família reunida, todo mundo junto. É o momento ideal para você pedir perdão. Para você que vai entrar 2023, é importante traçar metas. Para você que não conseguiu alcançar suas metas de 2022, como você deve pensar e por que será que você não alcançou? Como é que fica o seu pensamento a meio disso? A psicóloga Luciele está aqui, Pinheiro, para falar com a gente. Luciele Pinheiro, é isso. É importante, né, nessa reta final, já é o momento certo, é agora, dezembro, para traçar metas. Coloca no papel como que é esse negócio de traçar metas, sonhos, objetivos. Então, eu acredito que é um fechamento de ciclo, né? Assim como o calendário mesmo, né? Nos indica, sai um ano, entra outro. E é importante traçar metas baseadas naquilo que a pessoa consegue atingir. Não dá pra gente falar que uma pessoa que é sedentária, de repente, começa a identificar que quer correr meia maratona, né? Primeiro a gente pensa em algo atingível. Vamos andar ali, fazer uma caminhada, a princípio, anda-se 2-3 quilômetros, né? Isso como exemplo que eu estou trazendo para outras demandas da vida, profissional, amorosa. Então eu vou tirar todas as brigas que existem no relacionamento. O ideal é que a pessoa consiga fazer isso, né? Atingir, mas há um processo
de construção, onde a pessoa consegue atingir uma meta ou não. Então, as metas têm que ser atingíveis, né? O que eu consigo executar dentro de um ano? Não dá para criar metas para 5 pessoas e você ser só um. É aquele famoso linguajar popular, pé no chão. Exatamente. E aí o pé no chão, ele tem que ter uma consciência muito grande, talvez até do que é capaz ou não de fazer. Isso vale tanto para as questões positivas quanto para as questões negativas. Eu não consigo fazer isso. Consegue. Precisa criar um hábito, se doar, se dedicar e aquilo se tornar algo na própria vida, né? Um evento para a própria vida. Luciele, para quem pensa dessa forma, eu não consigo, não consegui esse ano, não vai ser agora, eu tô acima, eu tenho pouco, já entra 2023 dessa forma. Qual é a dica? É sempre pensar positivo? Essa negatividade não é importante levar para 2023, né? Não é legal, né? A pessoa que é negativa, ela tende a ficar estagnada, a ficar parada. A pessoa que não identifica as reais potências e capacidades que ela tem, ela com certeza vai ter grandes dificuldades de alçar voos maiores. A pessoa que está ali, enquanto, sei lá, um exemplo, enquanto uma mera estudante, de repente encontra barreiras e dificuldades de concluir uma faculdade. Ela pode, sim, acreditar que aquilo é possível e, inclusive, acreditar que um trabalho pode ser a consequência da resposta àquela conduta que ela tem, que é formar numa faculdade. Então, o pessimismo, ele pode travar essa pessoa a ponto dela não querer estudar mais. É importante pensar positivo. Falando da negatividade, para quem traçou metas e planos desse 2022 e não alcançou, seja metas materiais, na área da saúde, trocar o seu carro, melhorar o seu emprego, o seu salário, comprar sua casa, casar, enfim, ter filhos, e acabou não conseguindo emagrecer. A gente vê muita gente fazendo isso e acaba que 2022 está acabando e a pessoa não conseguiu, né? Por que será que ela não conseguiu, né? Isso causa um trauma para 2023? O que você fala para essas pessoas que não conseguiram alcançar os seus objetivos? Como é que ela lida isso com o pensamento, com a mente? Então, a pessoa, quando ela tem metas inatingíveis, pode trazer grandes consequências, né? Travamentos, como eu disse. Então, é reavaliar como é que foram produzidas essas metas, baseadas em quê? E o que é o meio que me conduz até essa resposta que eu tenho. Por exemplo, a pessoa que quer trocar um carro. O valor que ela recebe mensalmente não condiz com aquela demanda que é o carro que ela gostaria de ter. Como é que ela vai atingir isso daí? Então eu preciso arrumar outro emprego, né, para ganhar um pouco mais. Então a pessoa pode sim reavaliar como que ela criou essas metas e dentro dessa proposta criar metas um pouco mais atingíveis ao invés de recuar diante a vida, diante as questões, né, conquistas, né. São diversas, né? Desde as questões emocionais até, né, quando a gente diz de relações, de vivências, até mesmo de uma autossuficiência, uma sensação de qualidade de vida, até mesmo essas conquistas, uma casa, um carro, ou algo maior ali que ela identifica como importante na própria vida. Se não deu certo 2022, continue pensando positivo, que é a melhor forma, né? Isso já é uma dica, são várias dicas aqui no programa de hoje. Isso é importante pensar positivo sempre, né? Vamos lá, como traçar essas metas para 2023? Quando a gente fala de traçar metas, e você disse, Luciele, é importante a gente traçar metas, traçar objetivos, mas como? No nosso pensamento, a gente escreve num papelzinho, no celular, e como é que faz? A gente tem que estar sempre olhando isso, ou talvez isso pode até causar um estresse ou outro trauma, seja por não... em fevereiro eu vou perder tantos quilos, chega lá, não alcança. Como é que a pessoa reorganiza tudo isso? A princípio ideal para perda de peso, né, é 10% do peso hoje. E manter um ano, de repente, criar uma outra meta, né? Agora, sobre as metas, se é visível ou não, há uma necessidade, às vezes, de algumas estarem visíveis, né? Como, por exemplo, se alimentar bem. O ideal, às vezes, está lá, cola essa meta na geladeira e de repente vê isso todos os dias, revisita aquilo todos os dias. Mas se a meta, por exemplo, é ser mais gentil consigo mesmo, né? Pode ser que a pessoa pode ter uma negociação interna, né? Com práticas, talvez uma meditação,
visitar ali pessoas que ela ama muito, que ela gosta muito, né? Esse momento de Natal, essas possibilidades que a gente tem, né? De estar perto de pessoas que amam a gente, que a gente ama, de alguma forma faz muito bem. Então, assim, às vezes não é uma meta escrita que vai chegar a essa resposta concreta. Quando né? a gente conta esses sonhos, esses objetivos e essas metas para o próximo, para o ser humano, a gente ouve muito falar isso e cada vez mais a gente presencia, né, a maldade do ser humano, mas eu confiava tanto nele e a gente vê, né, principalmente nas redes sociais, no convívio do dia a dia, mas não conta o que você está planejando, senão vai dar errado. É importante a gente contar para um amigo, para a nossa mãe, para a nossa parceira, os nossos objetivos e planos? Ou não é bom compartilhar isso? Existem várias crenças a respeito disso, né? Dividir com o outro, a inveja existe, né? Guardar só pra gente faz bem os nossos sonhos? Depende, né? Há com algumas pessoas que é possível a gente dividir felicidades, momentos felizes, alegres e sensações confortáveis, né? Mas pode ofender pessoas, né? Nem todo mundo vibra e se alegra com aquilo que nós somos, que nós conquistamos, né? Por mais que seja alguém que é do seu ciclo de amizade ou familiar, pode ser que a pessoa tenha grandes dificuldades de atingir uma meta que você atingiu e aquilo pode ser um empecilho para aquilo ser fluidez, né? Ter uma fluidez e ter uma sensação de alegria quando a gente divide isso com alguém. Muito bem. Para quem se apega em crenças, superstições para 2023 aí, é legal isso? Pode falar, a sua opinião também é importante, independente que fuja da sua especialidade, mas você acha importante, olha, eu me apegar numa crença, na ondinha, naquele negócio da romã, para que isso de forma positiva, que seja no meu pensamento, eu alcançar os meus sonhos, os meus objetivos. É bacana fazer isso ou não? Eu vou responder enquanto pessoa, né? Sim, eu vou claro, sair dessa posição de psicóloga. Eu particularmente gosto da simbologia que algumas coisas têm, né? Se você está no mar, né, ali, acredita que pular 7 ondinhas vai ter uma resposta positiva, negativa não vai, a não ser que essa onda seja muito grande, né? E ela vai te Mas jogar. Mas é bacana para quem tem essas superstições, acreditar nisso ajuda? Com certeza, a crença, ela faz parte da concretização de um sonho, de alguma coisa, né? Acreditar. Aí a gente tá Deus, tá a religião para poder provar isso daí, né? Milagres, acontecimentos que a ciência não consegue explicar. Então, assim, a fé, ela faz com que a pessoa tenha condições de ter forças para correr um pouco mais, né? Para dar conta e ter mais energia para chegar a um objetivo. Tá, eu gostaria que você falasse também, deixasse aqui, a gente está caminhando para os últimos minutos aqui do programa, vamos aproveitar esse tempinho curto aqui para você deixar dicas para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa e entre 2023 mais leve, com a saúde mental melhor, cada vez melhor, e se proteja acima de tudo. A gente bate nessa tecla que é a prevenção, né, de coisas ruins, negativas, principalmente para a sua saúde mental. O ideal, né, a gente vai pensar numa questão ideal, né, não no que é possível ser feito. O ideal é que as pessoas soltem tudo aquilo que é meio, vamos voltar no primeiro bloco, né, meio traumático, né, meio que aquilo que conduz a vida de uma maneira um pouco mais negativa. Então, o ideal é que a pessoa solte, porque a gente tem um dia novo, a cada acordar a pessoa tem um novo dia para desdobrar coisas diferentes daquilo que vivenciou. É difícil fazer isso? Sim, é muito difícil. Mas o fato de você pensar a respeito de alguma coisa e aquilo ser uma trava, um freio para a própria vida, por exemplo, pensamentos negativos, sensações desconfortáveis nas vivências, nas relações profissionais ou no relacionamento amoroso. Um exemplo, né? A pessoa perdoou uma grosseria que o namorado fez. Ou perdoa ou não perdoa, né? E quando não perdoa, segue em outra cena, né? Levando aquilo para uma outra direção. Ou perdoa e aquilo não seja revisitado de alguma forma, né? O ideal é que a pessoa solte os ressentimentos, o ideal é que a pessoa... Porque, assim, eu vou jogar, né? Não é nada científico. 90% das cenas que a gente tem enquanto situações trágicas, né? Que pode acontecer, a pessoa pode me trair, a pessoa pode me levar a estar num lugar ruim, né?
vamos levar que 10% do que a gente pensa concretiza. Isso sendo muito, né? Não concretiza 10% daquilo que a gente pensa, né? Muito bem, bom. E a gente antigamente via sobre, né, esse tabu de ir fazer terapia, procurar um psicólogo ou psiquiatra, no caso, a nossa psicóloga, que é a nossa convidada de hoje, e a gente vê que esse tabu ainda existe, mas está diminuindo. Então é sempre importante e a gente vê de forma cada vez mais popular, né, de forma mais normal, e o programa até está aqui para isso, para levantar essa bandeira, que é importante sim você fazer terapia. Qual é o momento ideal para a gente procurar um especialista e fazer a terapia? Agora, né? Eu acho que o melhor momento é o agora, né? Que todo mundo tem situações e cenas que precisa desdobrar e realmente cuidar. A clínica hoje recebe em torno de 80 a 90 pessoas por mês, né? Isso é muito significativo dentro de uma sociedade mais tradicional que a gente tem, né? Então, assim, as portas da clínica estão abertas, tem pessoas chegando, e se a gente já pensar... vamos aproveitar aí, já fala da clínica, né? Qual é a clínica, onde você atende, qual que é o telefone, o seu arroba, fica à vontade, vamos vender o peixe aí. Vamos lá. A clínica é a Clínica Conhecer, ela fica instalada na Rua Patrocínio, número 96, e o telefone lá é 3815-0089. Repete o telefone devagarzinho para o pessoal de casa anotar e procurar sempre aí, ó, super simpática, né? Sempre aberta para te ajudar, Luciele Pinheiro. Qual é o telefone da psicóloga da clínica? 3815-0089. Lá a gente recebe todos os convênios, né? Hoje não é mais uma desculpa o valor de uma sessão, né? Porque realmente há uma questão aí da questão do valor, né? Então é importante a gente pensar na qualidade de vida que a pessoa tem pós-terapia, né? E como essa pessoa consegue ter respostas positivas para todos os ângulos da vida, né? Então terapia é um lugar muito bom de se viver. Então vamos lá então para a clínica Conhecer. Na avenida? Não, na Rua Patrocínio 96. Muito bem, tem o arroba? Arroba Clínica Conhecer Saúde, que é o Instagram. É só digitar lá que você vai encontrar. Luciele, muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. A gente vai se encontrar muitas vezes em 2023. Com certeza, muito obrigada pela oportunidade e a todos, né, que tenham aí um bom Natal, um Feliz Ano Novo. É isso. O meu Feliz Natal, meu muito obrigado pela audiência, você aí de casa que está acompanhando o nosso programa. Até o próximo programa. Vamos acionar o Departamento de Jornalismo direto do Estúdio 1. Odair Cardoso, boa noite, Odair. Boa noite, David. Boa noite à sua convidada. Boa noite a todos. Estamos chegando aqui com o NTV News. Muita informação, viu? Pois é, estamos falando aí da saúde, preparar a saúde mental para 2023. É a hora de pedir perdão aí nesse Natal com a família, né? E não foi fácil não, né? Tivemos aí ainda resquício de pandemia, eleições acirradas com polos e mais polos. Não foi fácil. Familiares, não. A gente tem opiniões diversas, né? Conciliar, né? É verdade. Então vamos fazer o seguinte, passo a bola para você aí, bom programa. Abraço para você, David.